Olá, amantes da medicina veterinária. Meu nome é Bruno. Estamos começando mais um episódio do Pode Latir, um podcast da medicina veterinária da Unicesumar Ponta Grossa. Tudo bem, Vanessa? Oi pessoal, tudo bem? Como é que passou a semana? Tudo bem? Daquele jeito. Mas bem. Compreendemos bem. Estudou bastante sobre o tema hoje? Nossa, muito. Tema muito estudado, bastante. Isso. Perfeito. Hoje o nosso tema vai ser bem interessante, o pessoal gosta bastante, né? A gente vai falar sobre seres coloridos e alegres, não esse que você está pensando, sobre outros, mas daqui a pouco a gente fala para vocês quem são. Antes de a gente começar, a gente recebeu alguns recadinhos, o pessoal andou pedindo abraço pra gente, isso é uma novidade, eu não sabia. Isso. Quem que andou pedindo abraço, Vanessa? Então, o pessoal que tá assistindo, gente, queria dar um oizinho aí, né? O pessoal que mandou um oi pra gente, o pessoal que acompanha o nosso podcast. Só vou dar uma olhadinha aqui nos nomes, tá? Que tem alguns que eu não lembro. Vocês são importantes, a gente só não é bom de guardar nomes. Isso. Então, gente, queria mandar um oi ali, então, pra Maria Eduarda, pro Jonathan, pro Marcos, cadê mais? A Patrícia também e a Adriele. Então, gente, um beijo pra vocês aí, um oizinho, um abraço e continuem assistindo o nosso programa, tá bom? Se quiserem pedir mais de novo, podem pedir. Tá bom? E mais uma coisa, a gente tem mais um recadinho que a gente precisa dar agora. Já falamos semana passada, mas está cada vez mais perto, então é bom lembrar que dias 14, 15 e 16 de outubro teremos o Vet Day. Mais informações em breve. Fiquem espertos aí com o que a gente vai falar. E talvez teremos uma coisa bem legal no pod, mas eu não posso falar ainda. Não podemos dar spoiler, né? Não hoje. Não hoje, porque não senão devemos. a gente leva bronca da coordenação de novo, porque eu já tomei uma. Né? Mentira, nem tomei nada, mas a chance de acontecer é grande. As chances. Então, vamos ao nosso tema hoje. Nós vamos falar sobre uma área da medicina que está crescendo bastante, tá cada vez tomando mais espaço, que é a medicina veterinária de animais exóticos. É um tema bem interessante e apresenta a nossa convidada, Vanessa. A gente não tem piada hoje, graças a Deus. Vocês não tinham esquecido. Eu ia fazer daqui a pouco. Tá bom, vocês querem piada? Graças a Deus. Produção, vocês querem tem. piada? Mas vai ter do mesmo jeito. Deixa eu pensar. Ih, hoje ele não preparou piada. Eu preparei, sim. Eu só tô fingindo que eu não tinha esquecido dela. O que o filhote... Por que o filhote de iguana levou uma bronca da mãe dele? Nossa, essa é nova, não sei. Não é nova. Não? Não é nova, é bem antiga, inclusive. Por que o filhote de iguana levou uma bronca da mãe dele? Filhote de iguana. Produção, vocês sabem? Não, porque ela é reptiliano. Mais risadas? Nossa, gente, acho que vamos fazer um livro de piadas. Vocês que lembraram eu de fazer a piada, gente. Eu ia passar batido se vocês não me lembram. Tá bom, gente. Então, depois dessa piada maravilhosa dele, né, quero apresentar, então, a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, Marielle, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigado, Marielle. Então, pra gente começar o nosso programa de hoje, se apresenta pra gente, fala de você. Eu me chamo Marielle, sou médica veterinária há 4 anos e eu realizo atendimento de animais silvestres e exóticos aqui em Ponta Grossa. Como começou essa paixão pelos exóticos? Aliás, por que medicina veterinária? Por que você escolheu isso? Então, eu não sabia que eu queria ser médica veterinária. Quando eu saí do ensino médio, eu fiz vestibular para vários cursos e alguns eu iniciei e aí eu não gostei. E um dia eu tava conversando com meu marido, ele falou: por que você não tenta medicina veterinária? Você gosta tanto de bicho? Eu falei: cara, eu nunca pensei nisso. E aí comecei a pesquisar sobre o curso e me interessou, e aí comecei a correr atrás e entrei no curso e me apaixonei pela área.
Hoje eu não me vejo atuando em outra área a não ser medicina veterinária. E por que os exóticos? Desafios. Eu sou uma pessoa que gosta bastante de desafios. E assim, eu também não imaginava que eu ia trabalhar com silvestres e exóticos. Tudo começou assim, numa aula na faculdade, terceiro período. A gente estava conversando com uma professora e ela comentou que ela estava fazendo trabalho num parque ecológico aqui do Paraná. Eu falei, nossa, eu conheço esse parque, que legal. Deve ser muito bacana trabalhar lá. E aí começou o interesse em pesquisar sobre a área. Aí eu iniciei os cursos, estágios, participar de congressos e tudo mais. Isso aí. Começou muito recente, então. Sim. Mas já... Até onde a gente sabe, já tem bastante clientes exóticos, né? Tem bastante. A gente não imagina, né, que aqui em Ponta Grossa tem bastante procura, mas tem. Sim. Então, a gente pode começar você explicando pra gente o que caracteriza um animal como exótico. Tá. Dá uma breve explicaçãozinha pra gente. Então, animal exótico é o que não é da nossa fauna. Então, ele vem de fora, vem de outro país. Ele pode, na verdade, assim, a gente pode, dentro do país, ter um animal exótico. Vamos citar animais que não são comuns aqui do Paraná, que são de São Paulo. Ele é exótico dentro do nosso estado. Então, que não é da região, exótico. Uhum. E cita alguns exemplos pra gente do que pode ser caracterizado como exóticos, assim. Tá, da rotina, assim, de atendimento. Porquinho da Índia, próprio coelho, hamster, são animais exóticos. Calopsita. A maioria do pessoal acaba não achando, né, que coelho, hamster, porquinho da Índia é um animal exótico porque é bem comum, né? Sim. E acaba não achando que é um exótico e não saberia Sim. onde levar, por exemplo. E onde procurar atendimento. Porque né? é difícil achar atendimento. Sim. Para esses casos, né? E o que a gente pode colocar também, assim, como que a gente faz para diferenciar, assim, qual que é a diferença entre um animal exótico, um silvestre e um selvagem? Como que a gente pode diferenciar eles, assim? Tá, na verdade, assim, o termo selvagem, ele é mais coloquial, né? Se a gente for olhar em legislação, ele está descrito como silvestre. Silvestre seria um animal de vida livre, né? Um animal que, assim, de vida livre. Em algumas normativas, relata como sendo da nossa fauna brasileira, mas tem, assim, confusões na própria legislação a respeito disso. Mas, para a gente resumir e facilitar o entendimento, silvestre, vida livre, ou nativo aqui do nosso país. Uhum. Exótico, que é de fora, e a gente tem os exóticos domésticos e não domésticos. E selvagem é um termo mais coloquial. Seria mais, assim, para abranger um animal não doméstico, que pode ser silvestre ou exótico. Uhum. Não é uma diferença tão grande assim. Não, é mais a expressão, assim. Uhum. Qual a legislação de se ter um animal exótico hoje? Tá, então, assim, aqui no Paraná a gente tem uma lista, que é uma portaria do IAT, que fala pra gente quais animais são permitidos como pet e quais não são. Quando a gente fala de animal silvestre, para a pessoa adquirir um animal silvestre de forma legalizada, ela precisa adquirir esse animal de um criadouro que tenha ali liberação do IBAMA e dos órgãos ambientais para que possa ocorrer ali tudo certo, né? Adquirir esse animal de forma legalizada. E hoje, ainda é muito comum se ter animais não legalizados, né? É muito comum. Aparece muito na rotina, infelizmente. Uhum. E quando você, na clínica, você recebe um animal que você acaba sabendo que ele não é legalizado, é um exótico, não é legalizado. Não interessa saber de onde veio. Às vezes, sei lá, pode ser uma herança que um filho teve de um pai, assim. Tem algum procedimento que vocês têm que seguir nesse caso? Ou, legalmente falando assim, vocês são obrigados a relatar? Não? Ou só instruir o tutor? Como que funciona? Então, eu costumo instruir o tutor que existe a possibilidade de entrega voluntária, que existem formas legais de adquirir esse animal. Mas, assim, não nego atendimento para esse animal, até porque ele não tem culpa de estar nessa situação. Eu costumo falar assim,
Um médico, ele escolhe se ele vai atender um bandido ou uma pessoa que ele considera de boa índole? Não. O animal, ele não tem culpa de estar naquela situação. A gente tem, inclusive no nosso código de ética, um parágrafo lá que regulamenta esse tipo de atendimento. Que ele fala que todo animal silvestre, né, o animal independente da origem, tem direito a atendimento veterinário. Então... É porque pode acontecer da pessoa ter um animal que não é legalizado ali, e o animal às vezes precisa de um atendimento, então ela fica com medo de levar porque acha que levando já vai ou perder o animal, ou já vai sair dela presa. Então, nesse atendimento a pessoa vai ser instruída. Vai ser instruída o que deve acontecer, correto. Né? Sim. Até teve uma discussão há pouco tempo atrás do conselho a respeito disso, do médico veterinário realizar a denúncia, né, durante esses atendimentos. Só que, assim, não é função do médico veterinário, entende? Nossa função é prestar o atendimento para o animal. Isso é função dos órgãos regulatórios, entende? Então, pensa que, realmente, o animal, ele não tem culpa de estar naquela situação. Eu não vejo o atendimento desses animais como uma forma de incentivo ao tráfico. Como eu falei, eu oriento o tutor o que é o correto, que isso não deve ser feito, os riscos que traz para o animal e para ele. Mas, infelizmente, isso ainda acontece, né? A gente precisa buscar outras formas de combater ali o tráfico de animais, de orientar essas pessoas para que não retirem os animais da natureza ou façam aquisição de locais duvidosos. Mas o animal, ele não tem culpa disso. Sim, é que nem eu falei, porque às vezes já vem, né? Tipo, um filho herdou de um pai. Sim. Infelizmente, já vem isso de família. Comum. Geralmente, os exóticos, eles são os animais que estão um pouquinho mais de tempo na família até, né? Tem algumas espécies. Então, o pessoal acaba ficando realmente, tipo, com essa pergunta, né? Levo, não levo? Vou ser denunciado, não vou? Então, para quem tem essa dúvida aí, já fica esclarecido aí que não negue o atendimento ao seu bichinho se estiver precisando. Sim. Priorize isso e depois você resolve. O veterinário vai saber indicar o correto, onde ir e tudo. Então, esse é um medo que o pessoal não precisa ter, né? Sim, exatamente. E quais são as principais diferenças nesse atendimento, né? Do atendimento... Igual vocês, tem as duas áreas, né? Do exótico e os convencionais. Então, qual que é a principal diferença? Como que é o atendimento dos exóticos, né? Assim, no seu caso, que atende as duas áreas. Então, tem uma abordagem, assim, que normalmente quem não é da área acha muito diferente. Principalmente em casos de urgência e emergência. O cão ou gato, quando chega pra gente na clínica, urgência e emergência, vai todo mundo em cima, e acesso, e fármaco. Uma ave, por exemplo, se ela chegar em estado de emergência e você for manipular ela, você pode levar o teu paciente a óbito pela condição de estresse que ela tá. E as pessoas perguntam, mas como que estabiliza um animal que, se você não vai pegar acesso, não vai pegar nada, né? Então, a gente precisa colocar esse animal, muitas vezes, no oxigênio primeiro, no aquecimento, conversar com o cliente sobre esse risco. Muitas vezes, a gente não tem escolha. O animal, mesmo ali, com aquele momento de estabilização, a gente precisa manipular para medicar. E precisa informar isso para o cliente. Olha, se a gente manipular, tem o risco. Se não manipular, tem o risco, mas tem uma chance de salvar. Então, isso é uma coisa que, assim... são detalhes do atendimento que fazem total diferença ali na abordagem do paciente. E a clínica, assim, o consultório, assim, tem alguma diferença entre os exóticos e os convencionais? Alguma coisa que tenha que ter de diferente, alguma coisa assim? Então, proteção nas janelas, né? Porque a gente atende principalmente ave. Assim, o maior volume de atendimento são as aves. Proteção na janela, ou quando não tem tela, manter essa janela fechada, né? A questão dos cheiros, tem que tomar cuidado. Então, normalmente, a única coisa assim de cheirinho que tem no consultório é um olhinho essencial de lavanda, algo mais tranquilo, assim, para não intoxicar o animal. Então, difusor, coisas de cheiro, tem que tomar cuidado. Ventiladores, tem que tomar cuidado para não, né? Principalmente aves que voam, ventilador de teto, ventilador de chão, não pode ter ali ligados durante o atendimento. Eu lembro, são isso. E como que é essa, digamos assim, essa primeira avaliação, né? O inicial de uma consulta de um animal ali, como que é?
Então, primeiro tem a parte da anamnese, a gente conversa bastante com o cliente. Eu costumo falar assim, que é muito parecido com uma consulta de gato. Você não chega metendo a mão no bicho ali de imediato, né? Então, a anamnese, entender todo o histórico, o que está acontecendo, há quanto tempo, observar recinto. Então, é comum eu pedir foto, vídeo pro cliente de onde que está esse animal, né? De como que é, porque às vezes passa um detalhezinho ali que pode ser a chave para fechar o problema daquele paciente. Quando é ave, eu peço para levar, né, se a gaiola é pequena, levar com a gaiola sem limpar. Quando não é possível levar o recinto, vídeos. Então, é uma abordagem assim inicial até previamente à consulta. A gente conversa bastante antes do atendimento. Precisa saber o total do animal, né? Não basta só o animal estar lá com o que ele estiver sentindo ou o que estiver apresentando. Precisa saber sobre os detalhes de onde ele mora e tudo, então. Sim, né? Porque assim, em silvestres e exóticos, o manejo, a falha no manejo é o principal fator que leva o paciente à clínica veterinária. E falha do manejo são os cuidados com o recinto, com a própria alimentação, que assim, se eu for te falar dos casos que eu realizo atendimento, 85% é erro de manejo. Porque o mínimo descuido vai... Sim. Ou até porque o próprio tutor também, né? Não tem tanta experiência nesse manejo, não sabe como tratar esse próprio animal, né? Exatamente. E assim, na internet tem muita informação errada. Esses dias eu atendi uma cliente que ela mandou mensagem que precisava... Eu achei muito bonitinho, assim. Que precisava de uma consultoria preventiva pro porquinho da Índia dela, porque ela estava em dúvida com qual alimentação fazer. E ela falou assim, olha, eu tô dando isso que o rapaz da agropecuária me recomendou, tô dando tal ração. Eu falei, ai meu Deus, tá tudo errado. Realmente você precisa. Aí ela veio, a gente conversou sobre todo esse manejo, para aquela idade, o que era recomendado, lista de alimentação, tudo certinho, detalhado para aquele paciente. Sim, porque, que nem a gente tava falando, né, no começo lá, exóticos, coelhos e coisas, então... o pessoal acaba achando que é só um animal normal, comum, assim. Normal não, né? Comum. E que não precisa tantos cuidados especiais, assim. Então, são animais bem comuns de ter. Coelho, hamster. Então, o pessoal acha que realmente só eu vou ali comprar uma raçãozinha ali, alimentar e dar água, é o que precisa. Tá, igual eu faço com o meu cachorro, igual eu faço com o meu gato. E acaba que não é, né? Sim. Ou até mesmo porque hoje, geralmente, os exóticos, digamos assim, mais comuns são para crianças, né? Sim. Porquinho da Índia, um coelhinho, né? Mais destinado ali para a criança realmente. A criança vê, quer, o pai vai lá, compra e deixa para a criança em si cuidar, né? Sim. Uma responsabilidade da criança. Então, acho que essa parte do manejo com o tutor é o que mais tem a importância, né? Não, é o principal fator que leva o paciente não convencional ao consultório para atendimento. E acaba que é nessa vez que o tutor vai aprender sobre o animal que tem, né? Infelizmente. Sim. E essa é a importância realmente, né? Do tutor saber o que ele tem, né? Sim, antes mesmo de comprar, né? Pesquisar, saber, né? Sim. Não é difícil encontrar essas informações, né? Não. Ou até mesmo, sei lá, meu filho quer ter um coelho. Conversa com um veterinário especialista antes para saber, né? Se vai ter condições. Exatamente. Né? Sabe que aqui eu não vejo muito isso, assim, não é tão comum. Mas em locais que eu fui fazer curso, assim, em Curitiba já é mais frequente as pessoas procurarem uma consulta veterinária antes de adquirir o animal. Para saber se aquele animal atende a rotina daquela família. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer um réptil, mas ela quer aquele réptil para ela ficar manipulando. Não vai ter, assim... Tem interação, mas não é como se fosse o coelhinho, que a pessoa quer estar passando a mão. Tem assim, muitas vezes não é o que ela imagina. Já atendi clientes que me falaram assim, queria tanto ter uma coruja. Você sabe como é o manejo de uma coruja? Você sabe como é a alimentação? Explica. Então, você está preparado para ter roedores, ratinhos para você ofertar para esse animal? Pelo menos 3 ratinhos ao dia para ofertar para esse pet? A pessoa, mas não pode dar carne? Não pode, tem que ser a presa inteira.
Então, mesmo suplementando aquele pedaço de carne que na cabeça da pessoa ela acha que vai dar certo, não, isso traz sérias consequências pro animal. Então, muitas vezes a pessoa quer ter aquele bichinho, mas ela não tem ideia de todo o cuidado de como que vai ser o desenvolvimento desse animal. Iguana. Iguana é um exemplo bem legal. As pessoas, porque eu acho lindo iguana, eu acho maravilhoso. Gente, esse bicho, ele chega assim, a 2 metros. Você andou conversando com a nossa co-host aqui antes de conversar, por acaso? Sim, porque coruja, iguana... Porque ela quer ter uma coruja e uma iguana? Então. Não Pois só é. esses. Capaz. Claro que não. Eu entrego mesmo. Claro que não. Ela quer ter os dois no mesmo ambiente, inclusive. Poxa, por que não? Não, a gente vai sentar aqui e conversar. Vou fazer uma Vamos ter uma consultoria. Vamos ter um podcast fora do estúdio, então, pelo jeito. Sim. Mas sim, eu acho muito lindo coruja. Sou apaixonada por coruja, realmente. Eu adoraria ter, mas eu sei que é bem complicado, então sinto muito. O Mas eu manejo não é adoraria. fácil. Mas, sim, eu também adoraria, mas eu pensando assim... Não. Porque daí eu teria que ter a coruja, mais os ratos. Sim. E daí ia se pegar nos ratinhos e olhar assim, sim. infelizmente você vai ver a Um comida. camundonguinho branquinho, assim. Não, assim, vou. Resolver. A gente recomenda sempre o alimento abatido, até porque você pensa, é um ratinho, é o estresse para o animal, então tem a possibilidade do alimento abatido congelado. Mas mesmo assim, você vai ter que ter um estoque de ratinho em casa, você vai ter que descongelar, ofertar o alimento, entende? E daí você não pode se confundir na hora que você for fazer a tua janta, né? Nossa. Descongelar a comida errada. Mas é assim, tipo, é isso que a gente precisa, né? Tipo, que nem ela. Eu quero ter uma coruja, eu quero ter uma iguana, mas eu sei que eu não vou conseguir. Sim. Então, tipo, não adquirir esses animais, mesmo que legalmente, por impulso, né? Sim, exatamente. Porque vai ter uma dor de cabeça e depois não vai ter o que fazer com esse bicho. Não, e o animal vai sofrer e doenças e é complicado. Ai, gente, mas uma iguana é tão linda, né? São lindos. Nossa, São maravilhosa. lindos. Amarela, principalmente. Sim. Eu queria ter um teiu, mas eu não tenho como colocar um teiu na minha casa. Eu queria ter um tigre, mas eu também não posso. Não, daí você tá Daí, gente, né? Eu gosto de exagerar um pouquinho nos exemplos, só pra fazer aquela piadinha Tá assim. certo. É isso que eu ia falar sobre essa alimentação, né, dos exóticos. Fora a coruja que a gente falou, a iguana que a gente falou agora, quais são os animais de uma alimentação mais difícil? Quais são, assim? Olha, uma alimentação difícil como pet. Deixa eu pensar. Aquela alimentação que você não vai achar no pet shop da esquina. Que ali. não é comum, né, você encontrar, assim, que você não... Realmente, seria o mais difícil de ter. Olha, eu acho que hoje, sim, não é tão difícil, mas que nem os roedores, os ratinhos para ofertar ali para as corujas, para as cobras. Tem que ter o local ali, o fornecedor certo. Aqui em Ponta Grossa, eu acho que não tem um exemplo. Para os clientes que têm esses animais que precisam de presa inteira, normalmente vem de Curitiba, vem de fora. Então, seria uma limitação, assim, para aves rapinantes e para répteis, como as serpentes, por exemplo. E lembrando que, se você tiver uma, ela não vai ser o seu controle de pragas. Você não Não pode dar vai. o rato do teu esgoto para ela comer. Não, tem que ser controlado. Porque pode acontecer na cabeça da pessoa, se ela vai comer Sim. rato, por que não? Não. Né? Não pode. Assim, tem que ser um animal de um ambiente controlado, ali, biotério, que faz a alimentação correta desses animais. Então, assim, não é só criar o ratinho para ofertar. O ratinho tem que estar bem nutrido para nutrir o seu pet. Então, tem todo um por trás. Porque a aí. pessoa olha e fala, mas na natureza ela come qualquer coisa. Só que a pessoa esquece que ela já está em cativeiro, digamos assim, né? Então, já não tem os hábitos, então realmente E falando, tudo diferente, né? Na Sim. questão do cativeiro mesmo, como seria um ambiente ideal para um exótico? Qual o tipo de ambiente para poder manter eles? Vai depender muito da espécie. Porque, assim, quando a gente fala de silvestres e exóticos, assim, são muitos animais. Pode falar um por um. Temos tempo. Quanto tempo temos de pod? Umas 4 horas a gente consegue gravar. Então, assim, é diferente o ambiente para um roedor, é diferente para uma serpente. Então, o tamanho de terrário também vai depender da serpente.
O próprio teiu, que a gente comentou, pelo menos um terrário de uns 2,5 metros. É um animal que cresce muito, que anda muito, é muito ativo. Para iguana também precisa de um espaço grande, então vai depender muito do animalzinho, sabe? Não... E tem aquele animal que, em algumas vezes, eles são criados simplesmente dentro de casa. Solto, por exemplo, ali o coelho, ou até mesmo os jabutis, né? Tipo, a iguana mesmo, a gente até vê isso dentro de casa ali, acaba aves sendo... também a gente vê. Acaba Aves é bem comum. bem o pet mesmo, né? Sim. De se apegar com o tutor, de chamar ele vir. Então, assim, claro, tem o ambiente correto ali, mas às vezes, em alguns casos, nesse manejo errado, acaba sendo criado somente ali na própria casa, né? Então, isso também é um erro, né? Porque assim, quando a gente fala de roedor, fala de coelho, roer fio, roer móveis, acontece. Então, o ideal é que tenha ali até para segurança do próprio pet, um local ali específico, não limitado, né? Mas, assim, esteja sob supervisão ou que a parte ali de fio elétrico, principalmente, que o animal não tem acesso. Então, depende muito do animal. Questão das aves. Aves e cozinha não combinam. Então, assim, intoxicações, panela de teflon, que é muito comum a gente ter em casa, para as aves, eles são extremamente sensíveis. Os próprios, assim, acidentes que a gente vê da ave tá voando, a pessoa tá cozinhando, a ave cair na panela com água quente, na frigideira. Então, essa questão de manter o animal solto em casa assim, tem que ter responsabilidade. Então, não é totalmente solto. Sim, porque não são acidentes pequenos, né? Que vão acontecer. Não é tipo um pisão na pata do cachorro, que vai doer, mas tudo bem. Tudo bem. Mas, tipo, é um caso, por exemplo, pássaro cair na água quente. Você perde o já pet. era, né? Você não tem o que fazer. E talvez ele não morra na hora, agonize por algum tempo. Então vai ser bem pior, né? Então... Já atendi casos, assim, de queimadura, que a ave caiu. Olha, gente, pra gente reverter, estabilizar esse paciente é bem complicado. Bem complicado. E revertendo o pós disso também deve ser horrível, né? Sim. Aí normalmente no terceiro dia que começa a aparecer as bolhas, que o animal começa a decair mais. É bem complicado. Sim. E ainda falando assim sobre a clínica de exóticos, assim, uma pergunta que mandaram aqui é como que funciona essa especialização. Você se especializa, deixa eu falar devagar, especializa de uma maneira geral ou você tem por áreas? Então, por exemplo, eu sou especialista em exóticos, mas eu vou lidar com odonto de exóticos, essas coisas. Tem essa diferença? Como que é essa diferença? Então, na pós-graduação a gente vê o geral, né? Vê sobre todas as espécies ali. Mas existem colegas que atendem só aves, que atendem só répteis, que atendem só coelhos. Mas na pós-graduação você vê sobre o todo. Inclusive animais pets, animais de zoológico, cuidados com os animais de vida livre, é um geralzão. Aí você segue numa... Né, e uma diferenciação em áreas, tipo, só odonto de exóticos selvagens tem essa diferenciação também ou é meio que geral também daí? Olha, você meio que tem que saber de tudo. Até então eu não vi uma pós só focada em odontologia de animais selvagens. Me corrijam se eu estiver enganada, mas eu não vi uma pós voltada a isso. O que eu vi já é pós-graduação voltada à urgência e emergência, mas amplo também, geral. Deve ter, né? Mas como é tudo novo ainda, né? Sim, mas assim, essa própria parte de anestesia e intensivismo voltada a animais silvestres e exóticos, a pós é recente, eu acho que é uns 2, 3 anos no máximo. Então, a pós-graduação em si abordava tudo. Então, quem fazia anestesia era a pessoa que fez a especialização em silvestres e exóticos. E falando, já que você citou a cirurgia, como que é quando precisa um caso de cirúrgico, por exemplo? Tem muita diferença? Tipo, se for um animal mais parecido com um cachorro, um gato, assim, não deve ter muita. Mas se for tipo uma ave, uma tartaruga, assim, é mais complicado? Como que é? É mais complicado, assim. Tem bastante diferença. Quando a gente fala de mamíferos, assim, a questão anatômica... Castração de coelho, por exemplo, tem algumas particularidades. Costuma ter mais
gordura ali na fêmea, mas, assim, técnica é pouca coisa que muda. Agora, quando a gente fala de aves, aves e quelônios, o buraco é mais embaixo. Que nem para um tigre d'água, um jabuti, que precise fazer uma cirurgia, a gente tem que abrir o plastrão. Então, serrinha mesmo, abre o plastrão e faz ali a cirurgia que precisa. Para aves, as cirurgias assim mais comuns normalmente são correções de bico, algumas retiradas de nódulo. Quando precisa, quando tem retenção de ovo, aí sim pode ter necessidade de abrir cavidade, dependendo de como que tá. Mas assim, não é também uma rotina, assim, sabe? Não são casos muito frequentes, Não. assim. E como que é esse atendimento ali? Essa questão, igual você estava falando, né, agora, é mais tecnológico, é mais manual? Como que é esse atendimento que vocês fazem, digamos, procedimentos mesmo? É, assim, a mesma forma que tem para cão e gato, questão de monitoração do paciente, exames, eles fazem igual. Então, assim, tem as coletas de sangue. Não é muito, assim... Eu não consigo solicitar muito na rotina a questão do ecocardiograma, do eletro. Tem a questão de estresse do paciente, anatomia, experiência de quem está realizando o exame, dificuldade de dados na literatura. Mas o hemograma, os bioquímicos são da rotina, assim, fazem exames como as outras espécies. Monitoramento é a mesma coisa também. E hoje, qual o gasto, digamos assim, e qual o valor? Quanto custa para ter um exótico hoje? Também vai depender do animal. Mas, assim, pensando em questão de cuidados, são animais que precisam estar frequentemente no veterinário. A pessoa tem que ter uma caixinha ali para ela, para aquele pet. Por quê? A maioria dos animais tidos como pets não convencionais são presas, se a gente parar para pensar, né? São animais que não demonstram sinais de doença. Eles não demonstram. Quando o cliente percebe, realmente tem algo se arrastando ali há muito tempo. Então, são animais que precisam estar frequentemente no veterinário. E, assim, a pessoa ela tem que ser muito atenciosa para perceber um detalhezinho ali no início, sabe? Eu já atendi cliente que falou assim para mim, tutora de calopsita. Mari, ele costuma acordar, vai na gaiola e ele dá 3 pios. Hoje ele foi na gaiola e ele deu 1 pio. Opa, tá diferente o comportamento. Por isso que eu falo, muito parecido com gato nesse sentido. Aí eu falei, ele clinicamente está bem, a gente fez exame físico, clinicamente está bem, mas vamos fazer um exame aqui para garantir, né, que realmente não está querendo manifestar alguma coisa. A gente fez o exame e estava alterado. Aí a gente entrou com o tratamento. Mas, assim, é o primeiro sinal de que reduziu a ingestão de alimento, mudou o comportamento, procure o que está acontecendo. E, digamos assim, no caso de uma ave, por exemplo, como é a recuperação, o tempo de recuperação em caso, né, de algum problema de saúde, alguma coisa que tenha? Então, depende em que estado que essa ave chegou pra gente, né? E qual é a doença que tá acontecendo ali. Então, assim, é uma doença infecciosa, tá relacionada a manejo. O comum, assim, que a gente recebe é relacionado a aves, problemas alimentares, problemas hepáticos. E aí vem uma cascata de doenças relacionadas a baixas de imunidade, deficiências de vitamina. Então, assim, costuma ser um tratamento longo. E pra gente corrigir, daí todo esse manejo também demora. Porque, assim, pensa, é igual a gente. Você está acostumado a comer hambúrguer todos os dias. Aí você passou mal, você precisa entrar na linha, porque ou você come certo ou você morre. Pra gente já é difícil. Imagina pro animalzinho que muitas vezes a vida inteira só comeu a semente de girassol e agora ele precisa entrar numa ração extrusada. Então eu tenho pacientes que, assim, são 5 meses para mais pra gente conseguir a transição, porque tem que ser gradativa. Não, eu não posso só retirar as sementes e querer forçar a ave a comer a ração. Ela vai parar de comer e ela vai morrer. Então, e quais os sintomas mais comuns que a gente possa, igual você falou, é um pouco mais difícil você saber quando o animal
tá apresentando alguma coisa, né? Sim. Então, quais seriam os sintomas mais comuns, assim, que poderia dizer que o animal tem algum problema de saúde ou alguma coisa? Tá. Para as aves, aves, coelhos, roedores, observação de fezes. Eu brinco assim, tutor de animal silvestre exótico tem que olhar cocô todo dia. Então, a observação das fezes, no caso dos coelhos e dos roedores, a urina, são assim os sinais que ele pode estar atento. Eu recomendo também para os meus que os tutores dos meus pacientes façam a pesagem desses pacientes de forma semanal, porque muitas vezes não demonstra sinal. Então, uma redução ali no peso já é um indício de que algo pode estar acontecendo. E quando demonstra um sinal é porque já tá bem, Nossa, bem já grave, tá né? bem grave. Nesses casos, assim, porque Tá se um bem animal grave. realmente ele é durão e você viu que Sim. ele tá demonstrando sinal é porque tá bem Sim. avançado, né? A doença dele e tudo. Normalmente, assim, a ave, a pessoa percebe, agora ele já tá ficando mais no fundo da gaiola. Então, assim, já é de tempos que tá com alteração. E às vezes o cliente também não soube identificar. Então, eu oriento, olhar cocô todo dia, olhar se tá comendo e pesar. E que a gente tava falando da recuperação, né? Essa recuperação não tem como saber, porque vai diferenciar, né? Cada espécie ali tem o seu metabolismo diferente. Sim. E tudo isso vai fazer com que a cura seja mais longa, mais Sim. rápida. Sim. Então, ou até mesmo um pós-cirúrgico, né? Da anestesia. Então, isso varia bastante, né? Assim, Sim. sabe dizer pra gente, tipo, quais espécies acabam demorando mais por causa do seu metabolismo, ou algumas que seja mais rápido o tratamento. Porque, por exemplo, se você pegar uma ave ali que o tutor cria ela mais solta, Uhum. e ela precisa fazer um procedimento que ela precisa ficar na gaiola, por exemplo, isso já vai afetar bastante, né? Já vai demorar mais porque ela já vai estar mudando o ritmo dela, né? Sim, essa questão do manejo interfere bastante. Questão de metabolismo, normalmente eles têm um metabolismo mais acelerado, tanto as aves quanto os roedores, né? Em geral. Mas questão de recuperação que interfere bastante, a gente tem nos pós-operatórios de coelhos e roedores. Interfere muito ali na questão de motilidade intestinal, que para eles é fundamental. Eu brinco com o cliente, sempre trazendo comparações que as pessoas conhecem, né? Então eu falo assim, você olha para um coelho, você olha para o porquinho da Índia, você tem que imaginar que aqui é um microcavalo, que aqui é só intestino. Então, a gente faz o procedimento ali operatório. Qual é o risco pós-operatório desse paciente? De fazer uma estase gastrointestinal, de parar aquele intestino, que para eles se torna uma emergência com muita facilidade. Então, são essas diferenças, assim, do cão e gato, que fez a cirurgia, já tá acordadinho ali, já vai comer. Para eles, a gente tem que ficar muito de olho nisso, sabe? Questão ali. E em questão de doença, quais seriam as doenças mais comuns, levando em consideração ali o porquinho da Índia, né? O hamster, mais comum de se ter, as aves e também os macacos. Tá. Então, vamos lá. Vamos começar pelas aves. Aves, normalmente, problemas hepáticos devido à alimentação, hipovitaminoses. E aí, com as baixas de imunidade, a gente tem proliferação das próprias bactérias ali intestinais, sabe? Então, alterações causadas pelas enterobactérias são, assim, o que eu mais pego na rotina. Mas aí a gente precisa investigar a causa, né? Então, muitas vezes é alimentar, ou quando o pet tem já um manejo correto, a gente passa a investigar ali doenças infecciosas. Quando a gente fala de porquinho da Índia, alterações odontológicas, muitas vezes por falha de manejo, são animais que têm que comer feno, assim. Feno é a base da alimentação. Hipovitaminose C, eles não sintetizam muito bem a vitamina C, precisa ser suplementada aí na dieta. Qual eram os outros? Os macacos. Macacos, então, diabetes é comum por conta da alimentação com frutas. Alterações odontológicas também são comuns. A alteração odontológica a gente presenciou, né? Sim. Isso no estágio que a gente fazia. Então, a gente presenciou uma questão bem complicada, que uma fêmea, né? Ela tinha bastante problemas, assim. E era bem complicado também fazer o atendimento com ela, porque não encontrava
muito profissional nessa Sim. área odontológica para ela. Sim, E ao mesmo tempo não achava anestesista pra ela também. que fizesse. É complicado. Outros casos também. Coelhos, eu já vi bastante casos de... que talvez por não ter o hábito ali, porque o coelho precisa roer também, né? Pra gastar os dentes. E eu já vi casos ali, tive um amigo, inclusive, que acabou perdendo o coelho porque o dente acabou crescendo demais e foi perfurando. Isso também é uma... Então assim, o roer bastante, na verdade, é a alimentação. Coelho e os roedores precisam de feno na dieta. Eles precisam de um alimento mais fibroso. Porque a maioria aí desses animais, quando a gente fala de chinchila, porquinho da Índia, coelho, tem o crescimento dos dentes continuamente. Então, são os incisivos e lá atrás tem os molares e os pré-molares. E eles crescem de forma contínua. Então, a alimentação com o feno, além de fazer com que ocorra esse desgaste dos dentes, também faz com que o funcionamento intestinal ali ocorra da forma adequada. Então, o desgaste é pela alimentação, não que ele precise de um brinquedinho de roer, algo do tipo, sabe? Por isso que eu falo que está relacionado a manejo. E assim, qual o risco de se ter um animal não convencional que você encontra no dia a dia? Por exemplo, tem um exemplo da nossa produção que não está aqui. Ela tinha um sapo. E, né, tipo, encontrou... O sapo e apareceu ela, na casa dela e... né, se apegou e pegou pra ela. Acontece também em casos de camundongos que a gente acaba vendo, é bonitinho, acaba pegando ali, né? Sim. E levando pra dentro de casa, tendo como um pet também. Quais os riscos disso? De ter um animal que simplesmente encontrou ali, levou pra casa e, né, teve aquele apego. Tá, então assim, transmissão de doenças, né? Pensa que o animal de vida livre, ele não está num ambiente controlado, então ele tem acesso a parasitas, bactérias, fungos, e isso pode ocorrer transmissão para a família. Bem como a família, os animais que estão naquela casa, se tem cão, gato, transmitir doença para esses animais. E aí, quando a gente pensa assim, mas eu trouxe aqui porque ave é muito comum as pessoas encontrarem filhotinhos e recolherem, né? Pensa as doenças que lá na natureza, aquela ave tá ok, tá convivendo com aquilo, mas quando traz para dentro de casa, pode afetar toda a família. E a família transmitir doença para esses animais. Então, assim... animal como pet é só animal adquirido de criador legalizado, onde é controlado. Tem ali a questão sanitária muito bem controlada. E outra que, né, você mantém um animal que ele é de vida livre, que né, muitas vezes você foi na boa intenção tentar ajudar esse pet, esse animal, não pet, não pode, é contra a legislação e está cometendo um crime ambiental. Então... animalzinho em casa é só adquirido de criador legalizado. Entra naquele, né? Tipo, não negue o atendimento se você vê ele precisando, mas não o tenha como um pet, né? Sim. Não tente você solucionar o problema e manter ele como seu pet ali, né? Achei uma arara, um filhote de arara caído, é meu agora, não quero nem saber. Não, as pessoas acham bonitinho, é porque eu queria muito. Gente, é risco para o animal, é risco para a família, é crime ambiental. Encontrou um animal assim caído, um animal silvestre, tem que ser acionado o órgão ambiental, que vai direcionar. Muitas vezes pode ser que precise levar para um atendimento veterinário, mas depois esse animal ele tem que ser encaminhado para o órgão ambiental, para verificar a possibilidade de soltura. Se não tiver condições de voltar para a natureza, ele vai ser encaminhado para um centro de reabilitação, os próprios criadores comerciais que irão cuidar desse animal ali e tudo mais. Então, não pode só pegar e vou levar para casa, é meu. O animal, na legislação, é do Estado. A gente não pode pegar e querer manter em casa. Sim, até porque geralmente a pessoa não vai saber que tipo de animal é, né? Às vezes pega ali um animal de extinção ali, arruma bastante problema, né? Sim. Além de atrapalhar o desenvolvimento dessa espécie que está em extinção ali, arruma bastante problema. Sim. Produção. Vamos ter que conversar com a produção. Produção, você achou um filhote de arara? Vocês... Eu queria um camaleão. Poxa. Você tem certeza que era um camaleão?
Um lagarto, né? Você tem certeza que era um lagarto? Não era uma lagartixa, às vezes? Cobra ainda daria pra ter dúvida. Uma coisa que mandaram, inclusive, foi a produção que mandou aqui. Ia ser nas perguntas, mas vou aproveitar agora que já tá meio no tópico. Você sabe explicar pra gente o que é o imprinting? Imprinting. É isso, produção? Imprinting. Não é só crepúsculo. Ele mandou assim, ó. Explica pra nós o que é o imprinting e se é verdade aquilo que rola no crepúsculo, que qualquer animal exótico realmente cria um vínculo com o ser humano e como é o manejo pra evitar isso. Meu Deus, nem tem que Foi assistir Crepúsculo. a produção Falei, eu que mandou. não sei, eu não conheço. Então, assim, imprinting é realmente isso. Reconhecer o humano como se fosse da mesma espécie. Aí tem um sério problema. A questão do manejo com aquele animal. Por exemplo, ave pet adquirida de criadouro legalizado, tudo certinho. O cuidado onde o tutor faz o carinho, o vínculo que tem com aquela ave. É muito comum, psitacídeo, então, calopsita, papagaio, fazer imprinting com o humano e reconhecer algum membro da família como preferido, que as pessoas acham, né? Mas, na verdade, ele reconhece ali como um parceiro da espécie, sabe? Então, tem que conhecer muito bem os hábitos ali do animal. E também é muito comum, assim, quando as pessoas resgatam, né, os animais ali, encontrou a ave caída e vai fazer alimentação de forma em casa, ali, a forma de ofertar o alimento ali. O animal, ele entende como sendo da espécie, então, imprinting é isso. Reconhecer como se fosse um membro da espécie, ali, o humano como se fosse um parceiro da espécie, digamos assim. Uhum. Porque é uma coisa que muita gente relata, né? Esse bicho aqui que eu peguei, ele me adora, Sim. ele me adora. Agora, você não sabe se ele te adora mesmo ou se ele só tá esperando você marcar a touca pra ele fazer você virar a janta dele, né? Existe essa possibilidade também, nunca saberemos. Não existe. Existe. Não. Você marcaria a touca? Se você não conhecesse o bicho, se olhasse ele te olhando assim todo dia? Eu acho que isso vai muito... Isso foi uma tentativa de piada, Não, mas tudo eu bem. falo assim, a questão das serpentes, né? Porque assim, você tem ela, você tem no criadouro, bonitinha, você se apega, vai passando um tempo, você, claro, vai ter ela próxima de você, vai pegar na mão e tal. Então vai muito dessa confiança que você adquire com o animal, né? Sim. Não, e assim, quando a gente fala de serpente, é o que eu mais escuto. A serpente tá te medindo pra te comer. Não, gente, ela não tá. Não tá. Fique tranquilo. Você não sabe, vai que ela tá. Não tá. Não, mas é real, que nem ela falou, é uma Sim. coisa que a pessoa pensa muito. Sim. Às vezes até mesmo, tipo, em animais que eram selvagens e foram resgatados, tipo tigres, por exemplo. Já houve casos em que, tipo, tá tudo bem, ele me ama e do nada o bicho ataca e já eras, né? Então... É que tem a questão de instinto. Cachorro. A pessoa tá tudo bem e daqui a pouco o cachorro me mordeu. Na verdade, assim, é a questão do comportamento ali do animal, né? Mas, assim, uma cobra não vai te medir pra te comer. Isso eu te garanto que não, entendeu? Alguém aí já foi comido por uma cobra e quer relatar? Só pra gente fazer ela... Mentir? Não, mentir. E falando sobre questão de reprodução. Aham. Como é a reprodução, principalmente, igual a gente estava falando agora, do camaleão, né, Não vou falar exatamente das aves, que a gente já tocou bastante, mas eu falo, assim, outros tipos de animais exóticos. Como que é essa reprodução e em caso deles serem solitários, deles estarem ali, você tem só um deles. E não tem como ter essa reprodução. O que acontece com o animal? Qual o risco para ele? Qual a diferença de vida para ele mesmo? Tá, então assim, tem alguns animais que vivem em colônias, né? Porquinhos da Índia, por exemplo. Então precisa ter ali os amiguinhos dele. Isso pro bem-estar mental ali do animal. Aí a gente recomenda alguns manejos, por exemplo. Para que não tenha a questão reprodutiva, tenha porquinhos da Índia ou só fêmeas ou só machos. Questão de briga ali entre as espécies, a mesma coisa. Aí vai depender do animal em questão. Mas, no caso, o animal não vai ter uma diferença de bem-estar por falta de ter essa reprodução, o acasalamento. Não. Isso não. Isso não. Até, assim, eu
não recomendo que a pessoa, né, tenha o bichinho ali para essa questão reprodutiva por diversos fatores, acompanhamento do animal, o risco para o animal também, então não vai sentir falta disso, digamos assim. Até por acabar perdendo o controle na reprodução, né? Sim, Tipo coelho, por sim. exemplo. Tipo, já cansei de ver gente que tinha coelho e do nada, do dia pra noite, eu tinha 2 e agora eu tenho 300. Sim, Então, realmente, se der pra evitar, é melhor, né? sim. Mantém da mesma espécie ali quando possível, porque não são todos também, né? Uhum. A gente falou de várias espécies, mas a gente não falou de uma que muita gente tem, que são os peixes. É um atendimento comum de ser feito na veterinária de exóticos? Olha, aqui não é muito comum. Eu, particularmente, não atendi nunca. Mas quando a gente vai pensar assim, em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê bastante. Curitiba também. Curitiba tem bastante profissional especialista na área de peixes. Então, o pessoal que tem peixes aí, vocês estão marcando aí, que não estão levando pra consultar com o talento, hein? Olha Esperto lá. aí. Ó, ficou braba ali, ó. Cara de braba, cara de braba. Até a questão No do... caso dos peixes é ainda mais difícil de ver, né? Tipo, Sim. o animal não demonstra por nada. Não. Você tem o peixe. E assim, também questão de manejo, trazendo assim, por exemplo, do peixinho mais comum, o beta. Todo mundo acha que, não, ele fica bem, que ali precisa as beteiras, né? Mas não, o animal precisa de um espaço bom, precisa de aquecimento, filtro, precisa, as pessoas falam que não, precisa. Então, muitas vezes o sinal é sutil. Não quis comer hoje, amanhã eu tento oferecer de novo, mas não, ali já tá com alguma alteração. Eu tenho Precisa um beta investigar. e o que eu oferecer pra ele vai comer, tenho certeza. Você percebeu que ela é a pessoa dos exóticos, né? Esse problema com ele eu não tenho. Nossa, isso foi bastante importante você falar, porque eu já vi um biólogo que é bem grande e ele cria o beta dele dentro de uma taça. Nossa! Imagina. Porque realmente tem gente que, tipo, complicado, na hora gente. que você vai comprar um beta, o cara que te vende, ele fala, leva, É isso leva essa, aqui. põe nessa caneca aqui, ó, que ele vai ficar de boas. Não precisa. Se deixar ele 15 dias sem comer, ele fica de boas. E o beta você observa muito pela coloração dele, Também. né? A coloração dele quando tá mais opaca ali. Eu acho que esse é a principal forma de observar, de Sim. conseguir saber se ele tá bem, né? Porque E o fora aspecto isso, eu não geral consigo também, saber se ele sim. tá bem. Sim. Mas precisa, assim, o aquecimento, o filtro, um espaço grande. Porque o pessoal geralmente leva mais a sério quando são aqueles peixes que custam 700, 800 reais. E aqueles, sim, eles cuidam, né? Mas... Tadinho do beta. Tadinho do beta. E aquela, vai da observação, né? Que nem ela falou, ela observa o peixe dela todo Sim. dia, ela sabe a mínima diferença ali. E então você tem que ser um bom observador do seu pet, né? Não é Sim. só tem um peixe e 8 peixes, tudo bem. Sim, exatamente. E até porque o peixe, digamos que seja o mais fácil de se ter, né, hoje. Porque você tem ele não vai te incomodar, ele vai estar quieto, se dependendo da pessoa, vai até esquece que ele tá ali, né? Então, eu acho que vai muito da observação mesmo, de você Eu parar discordo ali, que é o falar mais um pouquinho. Discordo. No popular, ele é o mais É o fácil. mais No fácil no popular, popular. né? É por aquilo que eu falei, né? Na hora que você vai comprar um, o cara tá ali... Sim. E você vê que o cara vende muito. Sim. Porque se você for num final de semana, o cara não tem mais pra vender. Então, Exatamente. porque muita gente tem mesmo. Sim. Alguma outra dúvida? Não, por enquanto. Vamos ver o que o pessoal acabou mandando aqui, ver se temos mais alguma coisa. Nossa pauta estava recheada e a gente conseguiu falar sobre tudo. Ai, que bom. Vamos ver aqui. Eu vou pular já para a pergunta do público. Eu tô com um problema nos S, você já percebeu isso? Já tem uns 3 programas que eu tô comendo os S, misturando. Eu fiz o ensino fundamental e o médio, tá? Eu sei falar, eu aprendi. Acho que ele participou só da parte que era sopa de letrinhas. Eu comia os S. Eu comia os S da sopa de letrinha. Então. Nossa, 3 Nossa, piadas gente. hoje, hein? Hoje, olha, Hoje ele tá que tá. Hoje eu tô terrível. Ele tá que se espelhando no Danilo Gentili. Não, eu queria ganhar o dinheiro que ele ganha com isso. Uma pergunta aqui que a nossa produção mandou sobre o atendimento de animais em extinção. Como que você lida com a pressão psicológica de atender esse tipo de animal? Porque eu acredito que deva ter uma pressão, né? Na verdade, assim, eu não penso muito assim... Eu penso em resolver o problema daquele paciente. Lógico que tem a pressão de estar em extinção, mas ao mesmo tempo também tenho que resolver o problema, não tem o que fazer.
Então tem que fazer, tem que resolver o problema. Sim, mas acaba meio que dando aquela, né? Tipo, nossa, tem um animal aqui que tem só 4 dele vivos no mundo. E o 3 tá doente na minha mão. É, Eu tenho que salvar ele. mas assim, você tem que pensar que você tem que fazer o que precisa ser feito. Não tem muito. Uhum. Essa é bem interessante, eu acho que dá um papo bem bom. Na tragédia do Rio Grande do Sul, que houve esse ano, alguns animais exóticos e não convencionais estavam sendo soltos novamente para a natureza por conta da dificuldade de resgates e de encontrar um lugar para esses animais desabrigados. O pessoal que teve essa conduta agiu de forma correta? É possível que um animal exótico criado em cativeiro retorne à natureza depois de um contato com o humano? Aí, assim, complicado. Extremamente complicado. Por quê? O pessoal tava soltando animal que não é da nossa fauna. Aqui dá um podcast só isso. Temos tempo. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, muitas vezes, principalmente com ave, o que acontece? Ah, tava na gaiola, aconteceu do pessoal encontrar as aves na gaiola e vamos soltar. Isso é problema para a ave, que não sabe sobreviver na natureza, porque todo dia ela recebe a comidinha dela ali, né? Ela não sabe procurar alimento, tem a questão dos predadores, tem questão de doenças que essas aves podem levar para os animais de vida livre, tem questão de reprodução descontrolada de um animal que não é daqui, inclusive, crime ambiental, soltura de animal que não é da nossa fauna. Então, assim, um animal que vive em cativeiro pode ser solto em vida livre? Depende. Não tem como falar como sim ou como não. Depende como era a criação desse animal no cativeiro. Então, assim, vou trazer exemplo coruja filhote. Um exemplo, coruja filhote. Tem a questão ali para alimentar. Eu falo em relação a isso porque já vivenciei. Você alimenta a coruja ali enquanto ela é filhotinha. Mínimo possível de contato, de preferência, para que não ocorra esse imprint. Mas tem a possibilidade de, se ela está bem, está se desenvolvendo, treinar essa ave para ensinar ela a caçar para realizar soltura. Então, é variável, depende. Agora, pegar um animal que não tem um preparo para sobreviver na natureza, que não tem um controle ali da questão sanitária e só soltar, não pode. Uhum. E o animal não vai se desenvolver também. Um animal que foi criado ali, tipo um papagaio que foi criado a vida inteira. É dentro muito de difícil. casa, se você soltar ele não vai durar muito tempo. Por isso que eu falo, depende do animal. Então, depende do animal, de quanto tempo de cativeiro, de como que foi o cuidado com esse animal, sabe? Então, assim, é uma situação bem delicada, bem complicada. Mas no intuito das pessoas quererem, vamos dar liberdade para essas aves. Vamos soltar, agora elas estão voando. Elas terminarem de matar o animal. E uma coisa bem recente também que tem acontecido é a questão das queimadas, né? Sim. Agora. Então, em questão de queimadas, o animal perdeu seu habitat praticamente total ali, que tem acontecido muito, tanto aqui no Paraná, São Paulo, né? Tá tendo muito agora. Sim. E ali o animal, ele tá todo queimado, ele precisar dessa adaptação, perder aquele ambiente que ele tem, precisar migrar para outro, né? Sim. Isso também prejudica muito o animal, porque ele não vai conseguir se adaptar tão rápido, né? Pensa assim, para ele tá preso e ele vai ser predado a qualquer momento. Uhum. Eles veem a gente como predadores. Então, tem sim esse impacto na qualidade de vida ali do animal, né? Na recuperação do animal, por essa condição de estar sendo manipulado. Logicamente, quando o animal é de vida livre, a gente evita ao máximo ficar mexendo com ele. É só o necessário, é só a medicação, é só a alimentação, é só o necessário. Você não vai ficar afofando um animal de vida livre. Pela questão sanitária, a condição de nós transmitirmos doenças para eles poderem transmitir doenças para a gente, a questão do próprio imprint. Então, tem toda essa questão aí do manejo e do cuidado, né? Mas soltura de animal de cativeiro é um assunto complexo. Não é assim, vou soltar esse animal aqui, tá tudo certo. Tem que ter liberação de órgão ambiental. Esse animal ele tem que ter condições de voltar para a natureza, ele tem que saber se virar na natureza. Tem a questão sanitária que precisa ser investigada. Então, é um buraco bem mais embaixo.
Então são esses animais que são, digamos assim, que são resgatados e são criados para serem soltos é uma coisa. Agora você soltar ali, que nem eu falei, o papagaio que se criou, qualquer bicho ali, calopsita, ele não vai conseguir sobreviver, né? Não. Vai ser pior, né? Então, Não, sim, ele vai a óbito, ele vai ser predado, ou ele vai morrer de fome porque ele não sabe pegar alimento na natureza. E ele porque vai nem a gente ser falou no caso da predado. coruja, por exemplo. Estou alimentando minha coruja com ratinho e tudo, mas não é a mesma coisa dela caçar. Então, se ela for solta, dificilmente ela vai saber caçar um rato, né? Se ela for Sim. criada há muito tempo. Sim, Então, por mais que ela tenha esse hábito de comer um animal e tudo, ela não vai saber como caçar isso, sim, né? exatamente. Então, Então, para reintrodução tem que ter todo um treinamento. E assim, não é um processo de um mês, é um processo longo. Entendeu? você praticamente tem que ensinar o bicho a ser o bicho, né? Exatamente. E o que é muito difícil, né? Você conseguir ensinar ele Sim. novamente ali. Em casos do animal que não é legalizado, aí descobre e vai lá. Ah, não, vamos levar esse animal, vamos soltar. Tira do tutor que já é apegado ao animal. Sim. O animal que, né, tem o tutor como da espécie. E aí acaba soltando na natureza e perde o animal. É extremamente delicado. Até porque se você não souber como fazer, né, essa reintrodução ali, você vai acabar... Sim. O mínimo que você dê ali do manejo errado, de demonstrar um afeto a mais pelo animal, você já vai alterar total, Sim, né? sim. A fase, ele já vai começar a se apegar em você e não vai ser selvagem, né? Ele já Sim, vai ser exatamente. complicado. Ele já passa a ficar adaptado ali com a convivência humana. Então, vai querer se aproximar de humanos. É difícil. Alguém tem alguma outra pergunta sobre esse tema? Produção? Eu acho que é isso. Venha mais perto do microfone, produção. Venha. Vem cá, produção, vem cá. Vocês já viram ele, mas... Alan. Vem cá. Oi, galera. Eu fui no congresso de medicina veterinária lá em Curitiba e tem um veterinário, o Jefferson, que ele falava bastante sobre a soltura de aves, né? E lá ele contou sobre como é feito isso lá em Dubai, que eles pegam essas aves e, cara, tem um galpão enorme Sim. para fazer treino de voo. para fazer o retorno, né, desses animais Sim. na musculatura para eles conseguirem ser soltos, né? Então a gente sabe que não é assim tão fácil soltar um Sim. animal que tenha o contato humano, né? Outra coisa que ele contou também era sobre o caso de um guaxinim que ele teve contato com humanos, né? Teve lá o imprint com uma senhorinha e daí foi resgatado por uma instituição, tentaram, né, retornar ele para a natureza, mas não conseguiram. E daí, depois de 3 meses, acharam que o animal tinha retornado, né, aos seus hábitos naturais e soltaram na natureza. 7 dias depois, apareceu uma notícia de que o animal tinha atacado um fazendeiro e o fazendeiro veio a óbito com o guaxinim. Então, imagina outros animais. Sim, né? sim. Então, Não, reintrodução é um assunto bem complexo. São vários a fatores. reintrodução, né? Mas era isso, só um adendo que eu já que você tava tá aqui, perguntando. faz a piada do papagaio que você ouviu. Então, lá na... Mais uma piada, gente. Eu tava lá no congresso e um dos congressistas era sobre medicina veterinária exótica, né? E ele fazia prótese odontológica. E daí, no meio da palestra dele, ele botou uma foto lá de um animal, de um papagaio, e falou, esse papagaio, contaram uma piada pra ele. E ele rachou o bico. Aí eu tive que ir lá e fazer uma prótese pro papagaio. Sai. Tchau pra vocês. Ai, meu Deus. Meu Sai. Deus. A gente dá liberdade pra produção. Vanessa, me lembre de nunca mais fazer isso, tá? Pode deixar. Cadê castigo? Da próxima eu chamo. Ninguém mais? Ninguém quer mais? perguntar mais nada? Não? Não, a produção fez assim, lá atrás, assim. A produção agora quer saber o seu top 5 de animais estranhos ou diferentes que você já atendeu. Tá. Estranhos, tadinhos. Não estranho nenhum. Estranhos. Mas assim, ó, diferente que eu achei... Cara, que bichinho diferente. Chegou pra mim e falei assim, e agora? O que eu vou dar pra ele comer? Foi um pica-pau. Nossa. Falei, e agora? O que eu vou dar pra ele comer? De diferente, assim, foi isso. Já tem de lebre, que é muito semelhante a coelho. Deixa eu pensar, de vida livre. Urutau, foi tranquilo também.
Mas, assim, o que me marcou foi o pica-pau. Eu falei, e agora? Socorro, Deus. Coloco ele numa madeira, espero ele bicar, igual o desenho faz. Deus. Ele dava uma risada igual aquela ou não? Não, esse Não? não, mas, gente, Ah, lá vem história boa. eu faço trabalho a campo. E num dos trabalhos, a gente tava fazendo um monitoramento das aves. E encontramos um ninho de pica-paus. E era aquele vermelhinho, não vou lembrar a espécie pra falar certo agora. Que é essa coisa com biólogo. Veterinário, entendeu? Com biólogo. Cara, a risadinha, o canto é igual do pica-pau do desenho. Eu fiquei assim, não acredito no que estou vendo. E eu falei, filma. Ninguém filmou, eles só tiraram foto. Ah, mas daí não vale. Triste. Inclusive, eu não sei nem se a geração atual conhece esse pica-pau que a gente tá falando. Pois é. O que é Pesquisem. o que é meio preocupante. Pesquisem o pica-pau. Ah, Madrugada não escutou um urutau fazendo Nossa, barulho? urutau. Não escutamos. Mas, gente, ele tava assim, exibido assim ao redor do ninho. Eu falei, cara. Daí tem que ficar quieto, né? Se alguém se mexe, faz um barulho, a gente dá um pé do vidro, porque o bicho voa, né? Sério. Eu falei assim, pelo amor de Deus, alguém filma meu celular e não tava sem bateria. E aí foi registrado foto só, mas eu fiquei, cara, igualzinho do desenho. Igualzinho. então faz favor de voltar um dia e trazer pra gente essa Ai, filmagem. eu voltei no dia seguinte lá, não achamos ele. Não achou mais. Droga. Eu voltei lá no dia Falando seguinte. nisso, você falou sobre biólogo, tem que ter algum conhecimento, pelo menos básico, em biologia para ser veterinário de exóticos? Não, você vê bastante coisa, assim, depende da área que você vai trabalhar, né? Pra questão da medicina ali, você vai aprender tudo ali nas suas especializações e cursos. Tudo Então mais. seria mais uma conveniência você saber mais sobre a biologia, sim, assim. Sim, vai somar muito mesmo. Principalmente se quiser lidar mais com os selvagens, Sim. os menos comuns, né? Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A produção tá me enchendo de coisas aqui. Exame de imagem. A gente pergunta, é. eles não falam, né? É. Daí ficam mandando. Daí fica mandando aqui. Exame de imagem. Como que faz exame de imagem em exóticos? É diferente? É mais complicado? Depende do animal. Tem Um papagaio algum- louco. Normalmente é com a contenção. Radiografia é comum a gente fazer. Com a contenção, vai ali rapidinho, radiografou, fechou. Ultrassom depende ali, assim, é difícil de encontrar profissional que faça, né? Mas dá pra fazer ultrassom também. Radiografia é o mais comum que a gente utiliza como exame complementar de imagem. Isso a gente já falou um pouquinho, mas é uma pergunta que realmente veio, então dá pra gente reforçar. Como agir quando aparece um animal exótico silvestre sem registro para atendimento na clínica? Vamos só reforçar pro pessoal. A orientação do proprietário, né? Fazer o atendimento ali para aquele animal e orientar que existe a possibilidade de devolução, né? Entrega desse animal de forma voluntária, sem penalidade para a pessoa. Não existe possibilidade de regularizar um animal que é ilegal. Então, para ter o animal de forma legal, precisa ser adquirido de um criadouro. Então, não tem como legalizar esse animal, existe possibilidade de entrega voluntária. É um crime ambiental, a pessoa pode ter problemas, mas, assim, o atendimento do animal, ele também está respaldado pelo nosso código de ética, o atendimento ocorre de forma normal, só são orientadas essas questões para o cliente. Então é isso aí, pessoal. Não tenham medo de levar os seus exóticos, mesmo que não sejam legais. Vocês não vão sair presos da clínica, mas vão tomar um puxão de orelha, né? Vão tomar um puxão de orelha, estejam preparados. Mas faz parte. Mais alguma pergunta? Não, Acho que esclarecemos boa parte das dúvidas, falamos bastante coisa. Se surgir mais dúvidas, a gente passa o seu contato e você conversa com eles. Pode passar. Vamos finalizando, então. Já rendemos boa conversa aí. Obrigado pela participação com a gente. Quiser deixar suas considerações finais, seu recado, suas redes sociais, como o pessoal faz para te achar? Tá, redes sociais tem no Instagram, é MV Marielle, com 2 L's, Cristina. Considerações para os estudantes? Finais para os estudantes, recadinho. Ai, tá. Puxão de orelha nos estudantes, o que se quiser. Tá. Uma coisa que eu costumo falar muito para os estagiários, assim, por mais que teu foco seja trabalhar com animais silvestres e exóticos, aprenda sobre cães e gatos, aprenda sobre grandes animais, isso vai fazer uma diferença enorme na sua carreira. Cão e gato
Tem que ter contato, gente. É ali que você tem uma facilidade maior para desenvolver raciocínio clínico, exame, que são coisas assim que a gente pede todos os dias com frequência, né? Então, essa vivência com outros animais domésticos, por mais que você não vá trabalhar com isso, é importante. Eu falhei na parte de grandes, não sei nada de grandes. Me arrependo de não ter estudado mais, ter feito curso em relação a isso. Mas, assim, para mim, a parte de grandes era muito difícil de aprender, porque eu não tinha contato. Era muito difícil de entender. Apesar de ser muito manejo, tipo assim, eu não conseguia, sabe? Então, foi mais, assim, realmente para passar pela matéria. Não consegui aprender muita coisa, só uma negação com grandes. Não te julgo. Agora pequenos, assim, eu fiz bastante estágio com pequenos, recomendo, por todas essas questões que a gente comentou, de desenvolver um raciocínio clínico em cima daquele animal que você está atendendo. Quando vocês forem atender, tentem não fazer as coisas de forma automatizada, porque na rotina a gente recebe muitos casos, muitos pacientes. Se interessem verdadeiramente pelo paciente de vocês. Isso vai fazer total diferença na vida do paciente e na vida do tutor que está levando esse pet. Façam muito estágio. Pensem que vocês não se tornam médicos veterinários da noite para o dia. Vocês não vão se formar, vai virar uma chave, agora eu sou médico veterinário. A rotina de vocês, ela é agora, ela está acontecendo. Durante os estágios, observem, perguntem, pensem como vocês fariam e por que vocês fariam. Vão desenvolvendo ali o protocolo que vocês fariam. Não sigam uma receita de bolo. Então, são as recomendações que eu faria. Tenho várias, sem mais. Tem alguma literatura que você recomenda para o pessoal que quer aprender sobre exóticos e tudo? Eu tenho bastante material. Podem me chamar lá que eu encaminho. Eu tenho bastante apostila, livro, artigo. Tenho bastante material. A base é o Tratado de Animais Selvagens, mas tem muita coisa em literatura de fora. Então, podem me chamar lá que eu encaminho. Dou umas dicas de local para curso, de onde que a pessoa pode buscar, local para palestra. Só chamar lá que... Essa é uma coisa que eu começo a falar e não... Vai ser muito solicitada. Vai. Né? Eu não Se prepara. paro mais de falar. Mas estejam preparados também, queridos. Então, repete pra gente suas redes sociais. É MV Marielle, com 2 L's, Cristina. Atende em qual clínica? Na Clínica Veterinária ao Bicho. Isso aí, pessoal. Tá bom, então, Marília. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a Foi um vocês. papo muito bom. Rendeu. E é isso. Calma. Lembrei de uma coisa. Ih, lá vem. Não é piada. Lembra que a gente fazia um quadro antes, que a gente pedia presentes pros convidados, né? A gente não pediu pra ela e ela falou que trouxe presente pra gente. Eu trouxe porque eu assisto podcast. Ela assiste o podcast, cara. Olha só, eu tava quase esquecendo. Então, eu trouxe a luminária. E nessa luminária... Deixa eu só soltar aqui. Nossa, nem dá pra me ver a minha cara, assim. Tem uma frase que eu acho que se encaixa muito com a situação e tudo que a gente conversou. Que fala assim: a medicina ela é a mesma para qualquer espécie. O que muda é simplesmente a abordagem ao paciente. Essa frase é do Fowler, o pai da medicina de animais zoológicos. Oh, que coisa mais linda! Vira. Aí. Perfeito. Muito bom. Eu não gostei muito. Você gostou, Vanessa? Nossa! Se eu não ver esse negócio Já aqui, viu? Já que você tá filmando aí, filma aqui, ó. Filma a cara da pessoa aqui, ó. A cara vermelha, já vai pegando a outra. Ai, gente, nossa. Que bom que vocês Adoramos. Bom. Vamos voltar com o cenário agora. Muito voltar com o linda. cenário. Nossa, perfeita. Amei. Se essa coruja E ela tem desaparecer... 3 cores, gente. 3 Olha cores. isso. Se essa coruja desaparecer, eu já sei aonde procurar, inclusive. Então. Não fui eu. Isso Nossa, aí. muito linda. Não, adoramos. Muito bom. Adoramos. Perfeito. A gente vai deixar nessa mesa aqui. Aqui no meio, assim, ó. Vamos deixar aqui no A meio. gente tira uma fotinha e coloca na edição bem bonitinho. Então tá bom. Isso. Muito linda. Isso aí, muito obrigado pelo presente. Obrigada a vocês Adoramos. pelo convite. Muito obrigada. Se tivéssemos 2 horas, tinha mais coisa pra falar, mas Sim. né, acho que Mas se Ia tudo der render. certo, esse podcast vai durar por mais alguns anos, a gente te chama de novo depois. Sim. Pra Aí falar a gente só de uma aborda- espécie daí. Aí a gente aborda só aves.
Eu atendo Ou a gente muita pode água. fazer um fora do ar, quando ela estiver atendendo uns bichinhos. Ah, dá pra Exatamente. fazer. Fora do ar não, fora do estúdio. Fora do ar não vai pro Sabe ar, né, o burro? que é legal, assim? Porque quando a gente fala de medicina de animais silvestres exóticos, o povo pensa só em clínica e atender pet. Mas não, eu amo fazer trabalho a campo, que é a parte dos resgates de fauna. Cara, é muito massa. É muito massa. Quando tiver, avisa a gente. Assim, ó, o complicado de levar é porque, assim, eu sou contratada por um empreendedor, eu sou terceirizada, né? E querendo ou não, é um trabalho de risco. Imagina se eu levo vocês pro mato e vocês são picados por uma cobra. Faço o quê daí? Eu choro. Entendeu? Tem isso também, mas o problema é que a gente tá lá no meio do mato. Realmente no meio do mato. É muito massa. assim. Mas avisa a gente. Vai que dá certo. Sim, sim. Já pensou um fora do estúdio Né? fazendo um resgate desse? Mas é isso então, pessoal. A gente acaba por aqui por hoje. Até o próximo. Curtam, compartilhem, deixa o like. Isso aí, pessoal. Valeu. Até Tá o próximo bom. episódio. Até. Obrigado pela presença até agora. Até a próxima. Tchau, tchau. Huh?